Olá pessoal, tudo bem, meus amores e minhas amoras? Eu tô aqui de volta, sou a professora Fátima de Geografia e de História e vamos começar a nossa aula de hoje. Como que vocês estão aí? Já tá cansativo, né, ficar em casa? Mas a gente tá estudando bastante, né? A gente vai voltar craque, tá bom? Vamos lá, hoje aqui a nossa aula é a aula do dia 29, dá uma olhadinha lá no cronograma, vai até no cronograma, chega no dia 29 e vamos começar, tá bom? Hoje a nossa aula vai ser de História e de Geografia. Para começar, pessoal, nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre os pontos de referência. O que são pontos de referência? Por exemplo, quando vocês falam assim, professora, onde que você mora? Aí, se eu falar assim, eu moro na rua tal, número tal, você vai saber? Vai ficar difícil, né? Mas agora se eu falar assim, sabe a faculdade, sabe a Universidade UEL? Quando você chegar na UEL, vai ter uma rotatória, nessa rotatória você vira, vai ter alguns prédios ali, é ali que eu moro. Não fica mais fácil? Ou você fala assim pra mim, eu pergunto pra você, onde você mora? Você vai falar, professora, quando você sair da escola, você vai cruzar a avenida, você passa por duas ruas, vai ter um mercado. Nesse mercado você entra ali, passa duas casas, é a minha casa. Não é fácil quando a gente tem um ponto de referência para passar para outra pessoa, a pessoa acha a nossa casa mais fácil, ou a loja que a gente vai, ou às vezes até mesmo um monumento. Lembra quando eu falei para vocês dos monumentos de Londrina? Que eu falei assim, lembra que tem um calçadão em Londrina? Se você olhar assim, quando você chega no calçadão e você tem uma praça, e lá no meio da praça em cima tem a Catedral de Londrina, então isso são pontos de referência. Né? A gente fala alguma coisa, algum monumento, algum lugar muito conhecido que você sabe que a pessoa conhece e você cita esse monumento. Aí a partir desse monumento a pessoa fala, eu lembro onde fica esse calçadão. Então a catedral é ali perto. Então isso chama ponto de referência. Eu sei que aí no seu bairro também existem pontos de referência. Se você precisar me explicar onde você mora, onde algum lugar que você precisa ir, você vai saber me explicar por pontos de referência. Lugares que facilitam a gente identificar alguns endereços, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai aprender hoje, pontos de referência no nosso bairro, na nossa cidade. Combinado? Vamos lá? Então tá, pra iniciar, nós vamos pegar aqui ó, o nosso livro de história, né, esse verdinho aqui com laranjado. Nós vamos abrir ele na página 10 e 11. É uma cidade, se você observar, é uma cidade assim como Londrina, ó. Aqui, assim, ó, a zona urbana, e se você começar a observar que já vai entrando na zona rural, ó, onde tem mais plantação, não é verdade? Então, é uma cidade com zona urbana e zona rural. E nós vamos falar sobre isso. Você vai observar, tá? Essa imagem bem, ó, uma cidade, ela é formada por prédios, casas, mercados, escolas, hospitais, postos de saúde, coisas que são necessárias para uma cidade. Tá bom? E nessa cidade, ó, ele tem, pra gente identificar o lugar, os bairros têm nome. Lembra que a gente falou uma vez lá que a gente fez a nossa cidade? E vocês falaram que alguns moram no Turquinho, outros no Maracanã, né? Isso são os bairros, né? Aí onde vocês moram tem bastante bairro, um pertinho do outro, né? Aqui nessa cidade nossa, aqui ó, ele tem vários bairros também. Se você observar, ó, cada bloquinho de casa ou de prédio tem o nome, ó, Jardim Oliveira, Jardim Jatobá, Operários. Então, cada pedacinho, tá? Tem o nome do bairro. Aí, vocês, depois que observarem bem essa cidade, vocês vão responder lá no caderno, dia 29/4, ou seja, 29 de abril, atividade de História, página 10 e 11. Questão número 1. Vocês vão, ó, a pergunta. Nesse bairro existe uma escola e alguns estabelecimentos comerciais, porém, nele predomina as moradias, ou seja, lugares que as pessoas moram. Por quê? Existem bairros que são predominantes indústrias, ou seja, lugares que fazem coisas, que produzem alimentos ou produzem vestuário, roupas. Mas esse bairro que tá perguntando aqui, ó, ele predomina a casa. Então você vai olhar qual é o bairro que predomina moradia, mas tem uma escola e tem um comércio junto. Você vai ver, será que é esse, ó? Será que é o Jatobá? Né, ó. Mas aqui o Jatobá tem moradia, mas parece que ele não tem nenhuma escola nele. Então você vai achar um que tenha moradia, que tenha escola e que tenha estabelecimento comercial. Daí você vai escrever aqui, qual que é? Será que é o Jatobá? Será que é o Oliveira? Você vai escrever. A segunda pergunta é, a maior parte
A afirmação, na verdade, é: a maior parte das construções nesse bairro são indústrias, ou seja, fábricas, tá bom? Então você vai ver qual que é. Será que aqui no Jardim Jatobá, aliás, ele tem bastante indústria? Tô vendo bastante prédio. Então eu acho que não é ele, não. Tá? E assim, a pergunta 3 aqui é C. Esse bairro apresenta vários estabelecimentos comerciais, ou seja, pode ser mercado, lugares que vendem coisas, tá bom? Comércio. Então você vai ver qual desses bairros tem bastante comércio e vai escrever o nome desse bairro aqui. Essa é a nossa atividade de história, tá bom? Lembrando, fazer no caderno. Depois nós vamos para nossa atividade aqui, ó, de geografia. Tá bom? Na página 11 de geografia, tá? Você vai ler com atenção esse texto. Você sabe ler, você é terceiro ano, tá bom? Tenho certeza que com calma você vai ler aí, tá bom? Se precisar de ajuda, pede, mas tenta ler sozinho. Nessa atividade aqui, ó, nós vamos compreender o que são pontos de referência, tá bom? Você vai ler, que ele vai estar explicando o que são pontos de referência. Depois você vai ver aqui a cidade e você vai identificar, ó. Olha a primeira pergunta. Circule moradias de Clarice e de João e de Lara de acordo com os pontos de referência, tá? Então, ó, elas vão falando aqui, ó. Eu sou a Laura, eu moro perto da Casa Rosa. Vocês vão tentar achar onde que é a casa dela. Se ela não mora na Casa Rosa, ela mora perto da Casa Rosa. E vocês vão responder essas questões no caderno, tá bom? Isso aí. Depois que vocês fizeram um caderninho de geografia e de história, vocês vão lá pro caderno de vocês e vocês vão escrever um texto pra mim, ó. Vou olhar lá no cronograma de vocês, ó. Escreva um texto no caderno de história, no caderno que tá indo pra casa, explicando a partir dos pontos de referência. Você agora vai pensar nos pontos de referência da sua casa. Você vai pensar que pontos de referência tem perto da sua casa e você vai me explicar através da escrita onde você mora. Se eu fosse explicar pra você aonde eu moro, eu diria assim: olha, você vai sair aqui da escola, você vai chegar na rodovia. Quando chegar na rodovia, você vai até na UEL. Quando chegar na UEL, você vai descer, fazer a rotatória da UEL, ali vai ter uns prédios, você entra ali pela direita, você passa o primeiro condomínio de prédio, no segundo condomínio de prédio você entra. Aí você vai encontrar um prédio ali com 5 torres, 5 predinhos num condomínio só, é ali que eu moro. Olha só, eu falei a partir de pontos de referência, eu expliquei pra você onde é a minha casa. Então é isso que você vai fazer, ó. Você vai detalhando lugares até eu conseguir. Vamos imaginar assim que eu preciso ir na sua casa amanhã, mas você não vai me passar o endereço porque você não sabe o nome da rua. Então você vai me explicar a partir ali da escola ou a partir de um ponto de referência como que eu faço pra chegar na sua casa. E em seguida você vai fazer como se fosse um mapinha, explicando. Por exemplo, ó, se eu fosse fazer um mapinha, eu ia fazer uma rodovia, aí eu ia fazer uma rotatória, aí eu ia desenhar vários predinhos, aí eu ia desenhar uma setinha levando pra depois desse predinho até chegar no meu condomínio. Então você vai fazer um mapinha assim, pra que eu possa olhar o mapinha e conseguir chegar na sua casa, tá bom? Combinado, meus amores? Então essa é a atividade de hoje, de História e Geografia, tá bom? Vamos agora esperar, né? Agora, finalizando essa primeira rodada de atividades, de aulas virtuais, e vamos esperar aí o que nós vamos fazer, qual será o próximo passo, tá bom? Mas tudo isso pro melhor da nossa saúde, pra cuidar bem de você e das pessoas que a gente ama, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima aula, ou virtual ou presencial, tá bom? Tchau, tchau!